Olá pessoal, hoje vamos descobrir juntos os 5 principais motivos pelos quais o dólar sobe no Brasil. Preparem-se para uma viagem econômica com um toque de humor. É tipo tentar entender a Matrix, mas em vez de pílulas azuis e vermelhas, a gente tem inflação e juros. Se você já se sentiu perdido no meio de tantos termos econômicos, relaxa, a gente vai desmistificar tudo isso de um jeito fácil e divertido. Porque, vamos combinar, entender de economia não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Então, preparem o café, o bloquinho de notas e vamos desvendar os mistérios por trás da alta do dólar. Realmente uma novela mexicana. Quem nunca ficou tenso com as tretas políticas do Brasil, né? Mas sabia que essa instabilidade política mexe diretamente com o bolso do brasileiro? Pois é. É que, quando a gente tem um cenário político meio bagunçado, cheio de incertezas, os investidores ficam com o pé atrás, tipo, será que eu invisto meu dinheiro nesse país ou não? E sabe o que acontece quando a galera fica com medo? Corre pro dólar. É a famosa fuga para a segurança. Afinal, o dólar é visto como um porto seguro em tempos de turbulência. Lembram da crise política de 2016? Teve impeachment, escândalos de corrupção. Foi um verdadeiro caos. E o que aconteceu com o dólar? Disparou. Chegou a bater os R$4. Outro exemplo foi a crise do mensalão, em 2005. Na época, o dólar também deu um salto, e a economia brasileira sentiu o baque. Então, já sabe, quando o assunto é política, é bom ficar de olho. Afinal, o que acontece em Brasília impacta diretamente na nossa vida e no valor da nossa moeda. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A gente vai entender melhor os outros fatores que influenciam na alta do dólar. E aí, galera? Quem nunca foi no mercado e se assustou com o preço do arroz, do feijão, do café? Pois é, essa vilã dos nossos bolsos tem nome e sobrenome: a inflação. A inflação é como um monstro que devora o nosso poder de compra. É como se o nosso dinheiro valesse cada vez menos. E quando a inflação está alta, adivinhem só quem se dá bem? O dólar. Isso acontece porque, com a inflação corroendo o valor da nossa moeda, a gente precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólares. É a lei da oferta e da demanda, meus amigos. Lembram da época da hiperinflação nos anos 90? Era um pesadelo. Os preços subiam de um dia para o outro e o dólar disparava. Teve gente que chegava a ir ao mercado com malas de dinheiro. Mas calma, a situação hoje está bem diferente. A inflação está mais controlada, mas ainda assim precisamos ficar de olho nela. Afinal, ela é uma das grandes responsáveis pela alta do dólar. No próximo capítulo, vamos entender como a balança comercial, ou seja, as exportações e importações do Brasil, também influenciam na cotação do dólar. Fala pessoal! Preparei um cafezinho bem forte porque agora vamos falar de um assunto que exige atenção: a balança comercial. Para quem não sabe, a balança comercial é tipo um registro das transações comerciais do Brasil com o mundo. De um lado, a gente tem as exportações, que são os produtos que a gente vende lá para fora. Do outro, as importações, que são os produtos que a gente compra de outros países. E qual a relação disso com o dólar? Simples. Quando a gente exporta, a gente recebe em dólar. E quando a gente importa, a gente precisa de dólar para pagar. Ou seja, a oferta e a demanda da moeda americana também é influenciada pelo nosso comércio exterior. Se a gente exporta mais do que importa, a gente fica com mais dólares em circulação no mercado, o que faz com que o preço do dólar caia. É a lei da oferta e da demanda mais uma vez em ação. Mas, se a gente importa mais do que exporta, significa que a gente precisa de mais dólares do que tem disponível no mercado. E o que acontece? O dólar sobe. É como se a gente estivesse disputando a moeda americana com outros países. E acreditem, o Brasil já passou por situações delicadas. Teve época em que a gente importava tanto que o dólar foi parar nas alturas. Mas calma,
A gente vai falar mais sobre isso nos próximos capítulos. Fala, pessoal! Chegou a hora de falarmos sobre a taxa de juros, um assunto que parece chato, mas que mexe diretamente com o nosso bolso e com o dólar. Para quem não sabe, a taxa de juros é como se fosse o preço do dinheiro. É o custo que a gente tem para pegar um empréstimo ou o rendimento que a gente recebe por deixar o dinheiro parado na poupança. E como isso influencia o dólar? É que a taxa de juros brasileira atrai, ou espanta, investimentos estrangeiros. Funciona assim. Imagine que a taxa de juros no Brasil está alta, bem mais alta do que nos Estados Unidos. Nessa situação, os investidores estrangeiros ficam animadinhos para aplicar o dinheiro por aqui. Afinal, o retorno é maior. E para investir no Brasil, eles precisam comprar reais, o que aumenta a demanda pela nossa moeda e faz com que o dólar caia. Mas, se a taxa de juros no Brasil estiver baixa em relação a outros países, os investidores podem preferir tirar o dinheiro daqui e aplicar lá fora, onde o retorno é maior. E quando isso acontece, a demanda pelo real diminui e o dólar sobe. A taxa básica de juros no Brasil é definida pelo Banco Central e se chama Selic. Quando a Selic sobe, o dólar tende a cair. Quando a Selic cai, o dólar tende a subir. É como um jogo de gato e rato. E aí, pessoal? Preparem os seus kits de emergência porque agora vamos falar sobre as crises internacionais. Eventos que podem acontecer do outro lado do mundo, mas que mexem diretamente com o nosso bolso e com o dólar. É que, em momentos de crise, os investidores costumam buscar segurança, e o dólar é visto como um porto seguro. É como se o mundo estivesse espirrando e o dólar pegasse pneumonia. Lembram da crise financeira de 2008? Tudo começou com a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou pelo mundo, derrubando bolsas de valores e fazendo o dólar disparar em relação a várias moedas, inclusive o real. Outro exemplo mais recente foi a pandemia de Covid-19, que causou uma crise sanitária e econômica global. Com a incerteza sobre o futuro, os investidores correram para o dólar, fazendo com que a moeda americana se valorizasse em relação a outras moedas, incluindo o real. Ou seja, quando o assunto é crise internacional, não tem jeito, o dólar acaba sendo impactado e, consequentemente, a gente também sente os efeitos por aqui. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A gente já viu que existem vários fatores que influenciam na cotação do dólar, e as crises internacionais são apenas um deles. E aí, pessoal? Gostaram de entender um pouco mais sobre a economia e o dólar? Viram como esses fatores todos se conectam para influenciar na cotação da moeda americana? Lembrando que a gente simplificou bastante coisa para ficar mais fácil de entender, mas o mundo da economia é complexo e cheio de detalhes. O importante é a gente começar a se interessar por esse assunto e perder o medo de falar sobre economia. Afinal, entender de economia é fundamental para a gente fazer escolhas mais conscientes no nosso dia a dia e garantir um futuro mais próspero. Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!